Sabe, tem hora que nós cansamos de falhar, cansamos de errar, cansamos de tomar atitudes erradas, decisões que afetam nossa vida, decisões que nos trazem péssimos frutos, péssimas colheitas, decisões às vezes que tomamos que prejudicamos a nós, a nossa família. Quantas são as vezes que, por falta de uma direção, erramos ao sair ou ao entrar em um trabalho, erramos ao sair ou ao entrar em relações, erramos nas palavras, falamos o que não deveríamos falar ou deixamos de falar aquilo que deveríamos. Enfim, quantas são as vezes que nós não temos direção? E eu não sei se você está assim, ansioso de verdade por ter uma direção na sua vida, uma direção vinda de Deus, sabe? Eu não sei se você tem esse desejo dentro de você, de ter, sabe, a sua vida controlada por Ele, dirigida por Ele. Eu quero lhe contar uma breve história e eu tenho a certeza no meu coração que após essa história você vai de verdade entender como ser de fato dirigido para o que é correto. Como? Como podemos, sabe, não ficar tomando tantas decisões ruins? Bom, Faraó, ele teve um sonho extremamente inusitado e você deve ter ouvido já falar sobre isso. Faraó, ele sonhou com vacas magras que comiam as vacas gordas, enfim, era uma coisa absurda. E Faraó tentou de todas as formas ter a interpretação desse sonho e ele não conseguia. Entenda que Faraó via que nesse sonho havia um significado. Né? Nós não temos por acreditar nisso, que todos os sonhos possuem significados, mas sim, Deus também pode, de alguma maneira, falar conosco dessa forma. Aliás, nós nunca devemos colocar Deus numa caixinha. Nós nunca devemos achar que Deus se limita às nossas limitações, entende? Pois bem, Faraó não obteve a interpretação desse sonho, mas ele ouviu falar de um homem chamado José, um homem que tinha um talento diferenciado de interpretar sonhos. E José foi e deu para ele a direção exata de tudo, exatamente tudo que Faraó deveria fazer. Como Faraó deveria comandar a economia do país naqueles tempos de fartura. Como? Como Faraó deveria comandar, o que ele deveria fazer, as economias que ele deveria fazer, para que, no tempo de escassez, porque era isso que as vacas representavam, anos de fartura e anos de escassez, ele, no tempo de escassez, ele tivesse como sustentar o seu governo, como sustentar o seu país, no caso, o Egito. José, ele foi preciso, sabe, preciso, de verdade. Então Faraó, ele se voltou aos seus servos que estavam juntos com ele e ele citou a seguinte frase, está escrito em Gênesis, no capítulo 41 e no versículo 37. Olha só. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. Todos se agradaram do que José falou. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. Não tem homem melhor. Aonde nós iríamos encontrar um homem melhor nessa época em que nós precisamos ser dirigidos? Aonde nós iríamos encontrar um homem melhor do que José? Coisa bacana, né? Você imagine um homem com tanta autoridade como era Faraó, reconhecer num recém-escravo, num recém-preso, um homem cheio de direção, um homem cheio de orientação, um homem capaz de governar um país. Agora veja, não para por aí. Olha o porquê José era capacitado para dirigir um país. Diz assim,
Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Você entende? José era capacitado para ter boas estratégias e ter uma direção, porque nele havia o Espírito de Deus. Nós estamos entrando em mais um ano, é mais um ciclo de vida, é mais uma estação. E nada melhor do que você, sabe, colocar isso dentro do seu coração. Eu vou buscar o Espírito de Deus. Eu vou colocar diante de Deus a minha vida. Eu vou pedir ao Espírito de Deus, enche o meu coração, enche a minha mente, para que eu possa tomar boas direções, para que eu tenha como orientar minha família, para que eu tenha como, sabe, gerenciar minhas finanças, para que eu saiba cuidar do meu corpo, da minha saúde. É o Espírito Santo que te dirige. Talvez você é uma pessoa que conhece tanto a palavra de Deus e você não tem, sabe, esse costume de se achegar. Algumas religiões, infelizmente, um tanto quanto rebaixam o Espírito Santo, não acreditam, sabe, que o Espírito Santo seja Deus. Mas Faraó, um homem perverso, um homem, sabe, que era um tanto quanto, sabe, ruim nos seus propósitos, incrédulo, sabe, um homem que confiava em tantos deuses, ele creu que só um homem cheio do Espírito de Deus poderia governar o seu país, nas épocas boas e nas épocas ruins. Eu não sei em que fase da sua vida você está, eu não sei em que ciclo da sua vida você está. Talvez você está vivendo uma fase muito boa mesmo. Não deixe de, nessa fase top que você está passando, não deixe, sabe, a direção de Deus de lado. Permita que o Espírito Santo dirija você, permita que o Espírito Santo oriente você. Sabe o que você tem que fazer nessa fase boa do seu casamento? Será que você tem que deixar, sabe, como está, ou será que você tem que continuar aprimorando? Nessa fase excelente que está a sua vida financeira, o que você deve fazer? Será que você não tem que buscar conselhos financeiros, como investir, como poupar? Você que está com a sua saúde em pleno vapor, ótima. Será que é o momento de você degringolar, se alimentar de uma forma ruim, não se cuidar? Ou será que é momento de você ainda mais zelar pela sua saúde? Porque as vacas magras vieram. Só que a direção que havia, aquela direção que existia na época das vacas magras, na época das vacas gordas, sustentaram aquele país na época das vacas magras. Então, direções, orientações que você toma quando está tudo bem, pode sustentar você quando a crise e o momento ruim chegar. Mas tudo isso só aconteceu porque José era um homem cheio do Espírito de Deus. Enche o seu coração da presença de Deus, enche o seu coração do Espírito de Deus. Clame por ele, invoque a ele. Você que é dirigido pelo Espírito de Deus, você que não faz nada sem antes orar, sem antes, sabe, colocar nas mãos do Senhor aquele seu desejo, continue assim. E você que ainda não o faz, comece, sabe, antes de tomar qualquer atitude, dobre os seus joelhos, diga: Senhor, estou no caminho correto? Estou no caminho certo? Porque se você fizer isso, o Espírito Santo vai te honrar. Meu amado, minha amada, se você gostou desse vídeo, pense em se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, sabe, com aquele seu amigo, com aquela pessoa que você ama, que precisa, sabe, de uma direção de Deus. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai honrar demais a sua vida se você sempre pedir a Ele uma direção. Que Deus te abençoe.